Olá pessoal, nós chegamos à parte 3 da nossa unidade 6, onde nós vamos abordar os testes de hipóteses para a diferença entre duas médias. Aqui eu aponto onde vocês podem encontrar as leituras relacionadas a esses tópicos que a gente vai abordar nessa aula, em cada uma das nossas principais bibliografias. E até nem coloquei aquela coluna com os principais conceitos, porque eles são os mesmos que a gente viu em testes de hipóteses para uma amostra. Aquela ideia de valor P, nível de significância do teste, as hipóteses estatísticas. Então o que a gente vai fazer aqui é expandir a aplicação dos testes para o caso de diferença entre duas médias. O objetivo nosso vai ser estudar a diferença entre duas médias de duas populações. Uma média de cada uma dessas duas populações. Com frequência, o que a gente deseja é comparar se condições diferentes num experimento produzem um efeito estatístico significativo na resposta daquele experimento. Por exemplo, propriedades mecânicas de materiais metálicos, resistência à tração de duas diferentes ligas de alumínio, que altera lá a composição da liga de alumínio e compara a resistência à tração com a composição original e depois com uma outra composição na liga. Taxa de queima de dois diferentes propelentes sólidos, tempos de resposta de diferentes algoritmos e assim por diante. A gente vai ver mais alguns exemplos também ao longo da aula, né? Vamos resolver alguns exercícios que ilustram aplicações desse tipo de teste de hipóteses. Vamos à fundamentação do teste para a diferença entre duas médias. Vamos considerar duas populações, vamos chamar de x1, população 1, x2, a segunda população. x1 tem parâmetros média μ1 e desvio padrão σ1, equivalente ou análogo à população 2. Essas populações são independentes e ambas as populações têm distribuição normal. Essa suposição de distribuição normal ela vai ficar menos importante se a gente tiver tamanhos de amostra grandes. Lembram lá do teorema central do limite? Mas, a princípio, é uma suposição do modelo. E aí nós vamos coletar amostras. Amostras de tamanho N1 da população 1, amostra de tamanho N2 retirada da população 2. E o nosso interesse é estimar essa diferença, μ1 menos μ2. Se a gente quer estimar a diferença μ1 menos μ2, a gente vai precisar de um estimador para essa diferença. Um estimador lógico para a diferença entre as médias de população seria a diferença entre as médias de amostra. E se nós vamos utilizar então essas estatísticas, né, diferença entre as médias de amostra, nós vamos precisar da distribuição de probabilidades dessa variável aleatória aqui. Como que a gente obtém essa distribuição de probabilidades? Aí nós até já vimos, isso aqui é uma combinação linear de duas variáveis aleatórias. Então, fazendo o desenvolvimento do valor esperado, essa diferença a gente vai ter no final a própria diferença entre as médias das populações, vai ser o valor esperado dessa diferença aqui. E o valor esperado, a variância dessa diferença vai resultar aqui na soma das variâncias das médias amostrais. E o formato da distribuição aqui, pelo teorema central do limite, a gente tira que será uma distribuição normal. Então a gente tem distribuição normal, parâmetros conhecidos. Com isso aqui, a gente tem a base teórica para construir o teste de hipóteses para a diferença entre duas médias. Vai ficar com esse formato aqui. Novamente, vamos ter lá hipótese nula e hipótese alternativa. Na hipótese nula, vamos ter uma igualdade, então a diferença entre as médias é igual
um valor de referência aqui, a gente está representando por delta. E na alternativa, uma daquelas três opções. A diferença entre as médias é diferente daquele valor de referência, maior que ou menor que. A estatística de teste vai ficar essa daqui. O parâmetro, o estimador, o parâmetro que a gente está utilizando, a diferença entre as médias, menos o valor de referência, sobre o desvio padrão desse estimador aqui. Vamos aplicar isso num exemplo? O fabricante está interessado em reduzir o tempo de secagem da tinta. Duas formulações são testadas. Formulação 1 tem a composição padrão, formulação 2 tem um novo ingrediente que deve reduzir o tempo de secagem. Sabe-se que o desvio padrão do tempo de secagem é 8 minutos. São pintadas 10 peças com cada formulação de tinta, em ordem aleatória. Os tempos médios de secagem são, para a tinta 1, 121 minutos e para a tinta 2, 112. Com base num teste estatístico com nível de significância de 5%, que conclusão o fabricante pode tirar? Então a gente viu aí, temos duas formulações de tinta, representando cada uma das duas populações de interesse nosso. O desvio padrão foi considerado aqui igual para as duas populações e conhecido, com o valor de 8 minutos. E temos tamanho de amostra 10 em cada uma das duas populações. Vamos lá então para o nosso caderninho. O nosso parâmetro de interesse é a diferença entre duas médias. As hipóteses. Na hipótese nula, a gente vai afirmar que a diferença μ1 menos μ2 é nula, não existe. As duas tintas, a princípio, não há diferença no tempo de secagem das formulações de tinta. E na hipótese alternativa, o fabricante está interessado em verificar ou tentar afirmar que a nova formulação tem um tempo de secagem menor. Então, essa diferença aqui, se a média 2 for menor do que a média 1, essa diferença tem que ser positiva. Assim vai ficar a nossa hipótese alternativa. A estatística de teste que a gente vai utilizar é aquela que nós acabamos de ver anteriormente ali no slide. As regiões de rejeição do nosso teste, a gente tem um teste unilateral, maior que, então nossa região de rejeição, com tamanho de 5%, que era o nível de significância que foi pedido, vai ficar aqui do lado direito da distribuição normal. Então, nosso alfa de 5%, essa aqui, essa é a região que rejeita H0. O valor de Z para esse alfa aqui já é conhecido nosso 1,645. Então, se nossa estatística de teste resultar em algum valor aqui nessa região em vermelho, nosso teste rejeita H0, caso contrário ele não rejeita H0. Nós já temos os valores de média de amostra calculados pelo enunciado, ou apresentados no enunciado. Aqui. O desvio padrão populacional é conhecido para as duas populações e igual a 8 minutos, então já temos também. O que falta calcular aqui é a estatística de teste. Então vamos substituir esses valores naquela fórmula da estatística de teste. O valor de referência aqui, o delta, zero. O resultado é 2,236.
comparando lá com a nossa região de rejeição. Estaria por aqui. Ou seja, nosso teste vai rejeitar H0. Vamos anotar isso lá no item 6. Então, para esse nível de significância de 5%, o nosso teste rejeita H0. Ou seja, a gente tem evidências estatísticas de que a nova formulação de tinta tem um tempo de secagem menor. Se fosse perguntado adicionalmente qual o valor P desse teste, vou acrescentar essa perguntinha. Esse é o caminho que geralmente é seguido se a gente for utilizar algum software, como eu já tinha comentado com vocês. O software vai retornar o valor P. E aí cabe a nós a interpretação do resultado. Nesse caso aqui, o valor P, olhando lá no gráfico, vou achurar em preto também, corresponde à área aqui maior que a estatística de teste. Então, e aí a gente vai direto lá na tabela e encontra 0,0127 ou 1,27%. Reparem o seguinte, lembra, o valor P é o menor nível de significância que levaria à rejeição de H0. Então, se esse teste fosse feito com um nível de significância de 1%, ele não teria rejeitado H0. Ele rejeitou para o nível de significância de 5%. Se esse alfa fosse 1%, a gente não teria evidência suficiente para afirmar o que afirmamos nesse caso aqui. Aí fica um exemplo do significado do valor P. Nós vimos o teste de hipóteses para duas médias considerando que as variâncias populacionais são conhecidas. Na prática, muitas vezes isso não se aplica. Frequentemente, nós temos apenas as informações da amostra e nem sempre os tamanhos de amostra são grandes o suficiente para que a gente utilize o desvio padrão de amostra como uma aproximação direta do desvio padrão populacional. Para tais situações, a gente vai ver procedimentos de testes onde a distribuição relevante é a distribuição T de student. No procedimento que nós vamos ver a seguir, nós vamos fazer duas suposições. A primeira é de que as populações têm distribuição normal, e a segunda é de que as variâncias das populações são iguais. Para a gente assegurar essa segunda posição aqui, existe o teste para duas variâncias, teste de hipóteses para duas variâncias, que nós inclusive vamos ver mais à frente. Existe também o procedimento de teste que não considera essa situação aqui, mas nós vamos nos ater a esse procedimento com essas duas suposições, para fins de foco e simplicidade do nosso estudo aqui. Então, novamente, nós estamos interessados em estimar a diferença entre as médias, e para isso nós vamos utilizar o estimador aqui, diferença entre médias amostrais. O que vai mudar um pouco é o desvio padrão desse estimador, que é o que a gente está vendo aqui no denominador. Como a gente tem aquela suposição de que as variâncias populacionais são iguais, e estão sendo estimadas com base na amostra aqui, é razoável a gente ter uma variância para esse estimador que consista da média ponderada, né, uma média ponderada das variâncias amostrais. Então aqui reparem que a gente tem a variância amostral 1, a variância amostral 2, e elas estão sendo ponderadas pelo tamanho de cada amostra. Então se a amostra 1 tiver se for maior, tiver mais informação, ela vai contribuir com mais peso no cálculo aqui da variância. E o mesmo aconteceria para a variância da amostra 2.
Se esses tamanhos de amostra forem iguais, essa expressão fica bastante simplificada. Vocês podem fazer esse desenvolvimento aí no caderno de vocês. Então, no caso aqui, a distribuição dessa estatística de teste T de students tem uma distribuição T de students com N1 mais N2 menos 2 graus de liberdade. Então, a gente vai levar em consideração o número de graus de liberdade das duas amostras. Então, a gente teria N1 menos 1 mais N2 menos 1, fica N1 mais N2 menos 2. E aqui é uma observação, caso a gente tenha tamanhos de amostra grandes nas duas amostras, a gente pode utilizar o desvio padrão amostral como uma aproximação direta do desvio padrão populacional e voltar lá para aquele nosso teste usando a distribuição normal. Então vamos aplicar agora esse teste aqui, esse procedimento de teste num exemplo. Dois catalisadores estão sob análise para determinar como eles afetam o rendimento médio de um processo químico. O catalisador 1 está correntemente em uso, e uma vez que o catalisador 2 é mais barato, ele deve ser adotado em substituição ao atual, desde que não altere o rendimento do processo. Um teste resultou nos dados apresentados na tabela ao lado, ali as informações. Com base em um teste estatístico com alfa 5%, decida se o catalisador 2 deve ser adotado ou não. Então nós vamos adotar o catalisador 2 caso ele não altere o rendimento médio. Vamos lá para a resolução. Então, aqui, novamente, o nosso parâmetro de interesse é a diferença entre duas médias. Como é que vão ficar as hipóteses? Na hipótese nula, a gente vai ter que essa diferença existe. E na hipótese alternativa, a gente está interessado em verificar se o catalisador 2 altera ou não o rendimento. Ele não se preocupa se é para mais ou para menos. Então, a gente vai ter uma hipótese alternativa bilateral. A estatística de teste que a gente vai utilizar é aquela que nós vimos no slide anteriormente. Como a gente tem N1 igual N2 igual N, a gente vai ficar com a estatística de teste da seguinte forma. Está aqui nossa estatística de teste. Regiões de rejeição. Nosso teste é bilateral, então a gente vai ter metade da região de rejeição de cada lado da distribuição. E agora aqui é importante ter cuidado, né? A gente vai ter um T de student, metade do nível de significância, então 0,025. E o número de graus de liberdade, lembram? Vai levar em conta as duas amostras, o número de graus de liberdade relativos às duas amostras. Então, a gente vai ter o N1, que é 8, mais o N2, que é 8, menos 2. Vai ficar com 14 graus de liberdade. E aí, pegando lá na tabela, esse valor aqui, 2,145. Do outro lado aqui a gente pega o oposto, né? Menos T. O passo seguinte são os cálculos. Pegando os dados lá daquelas tabelas e jogando na calculadora ou na planilha, né? A gente vai obter a média da amostra 1, desvio padrão da amostra 1, média da amostra 2,
desvio padrão da amostra 2. E a nossa estatística de teste. Fazendo as contas, a gente chega em menos 0,3539. Esse valor de estatística de teste estaria posicionado aqui no nosso gráfico das regiões de rejeição, aproximadamente aqui, né? Então, a decisão do nosso teste é de não rejeitar H0. Então, com o nível de significância de 5%, não há evidências de que haja diferença nos rendimentos devido a cada um dos catalisadores. E isso quer dizer que o catalisador 2 deve ser adotado. No passo seguinte, a gente vai abordar intervalos de confiança para a diferença entre duas médias. E nós vamos ver que esse intervalo de confiança segue a mesma lógica do caso para uma média. A gente pode enxergar aquela diferença entre médias, μ1 menos μ2, como um parâmetro, para o qual a gente está querendo estimar um intervalo de confiança. De maneira geral, a confiança que utiliza a distribuição normal como a distribuição relevante para ele, o formato vai ser esse aqui. O parâmetro que nós estamos estimando vai ficar igual ao valor da estimativa, aquela estatística que foi escolhida para estimar o parâmetro, mais ou menos um fator aqui que vai determinar o nível de confiança do intervalo, no caso aqui o z de alfa sobre 2, multiplicando o desvio padrão daquela estatística ali, que foi utilizada como estimador do parâmetro. Então esse aqui é o formato geral. Aplicando isso à diferença entre as médias, vai ficar o seguinte formato. μ1 menos μ2 igual x1, né, média de amostra 1 menos média de amostra 2, mais ou menos z de alfa sobre 2. E aqui é o desvio padrão dessa estatística aqui. E se vocês lembrarem, é o próprio denominador lá da estatística de teste, no caso do teste de hipóteses. E fica análogo para o caso de variâncias desconhecidas. Vamos anotar aí um resumo disso. Então, aqui anotado um resumo dos intervalos de confiança para duas médias, no caso de variâncias conhecidas, e também para o caso de variâncias desconhecidas e iguais. Reparem que esse pedaço todo aqui da conta, com essas raízes, é justamente aquele denominador que a gente tinha lá na estatística de teste de novo. Acho que interrompe por aqui, e no próximo e último vídeo a gente volta com os testes de hipóteses para duas médias, no caso de amostras pareadas, e também testes de hipóteses para duas variâncias e duas proporções. Obrigado pela atenção, pessoal, e até mais!